Olá! Apesar da profunda crise por que passa o Brasil, o Poder Judiciário do Maranhão tem conseguido manter a saúde financeira estável. A destinação eficiente de recursos, o controle e redução dos gastos continuados, as melhorias de processos e procedimentos, a sensibilização de magistrados e servidores, além de campanhas educativas, têm colaborado para um quadro positivo. É a atuação da Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça do Maranhão, que tem sido fundamental por ser a responsável pela gestão dos créditos orçamentários e dos recursos financeiros. A diretoria tem o papel de promover estratégias e ações relacionadas às atividades de planejamento, elaboração, programação, execução, acompanhamento, análise e avaliação dos indicadores orçamentários e financeiros. No programa de hoje você vai saber como a diretoria financeira atua na relação institucional com outros poderes, no novo modelo de gestão orçamentária, nos investimentos em infraestrutura. A redução no tempo de efetivação de pagamentos a prestadores e fornecedores, a valorização de magistrados e servidores. E o que está por vir? Convocação de novos servidores, mais transparência, reposições inflacionárias. E quem está aqui para explicar tudo isso e fazer um balanço do biênio é o diretor financeiro do Tribunal de Justiça, Amudsen Bonifácio. É agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. O Brasil aperta cada vez mais o cinto, mas o Poder Judiciário do Maranhão, apesar da crise geral, tem sido um dos mais eficientes do país nos últimos anos, entre eles o biênio iniciado em 2018. Para citar alguns exemplos, a arrecadação do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário, o FERJ, teve um acréscimo de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o Tribunal de Justiça também conseguiu conceder reajustes de reposição inflacionária aos servidores, 5% em 2018 e 2,94% em 2019. Sem contar os reajustes nos auxílios saúde, alimentação, pagamento de gratificação por produtividade judiciária e outros benefícios também para magistrados. Qual a mágica para conseguir tudo isso? Amudsen Bonifácio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bem, gente, o Poder Judiciário, a gente trabalha com base, a base de direcionamento nosso é das instituições fortes. Então, instituições fortes têm uma grande significância para a sociedade, desde a alavancagem econômica, o crescimento econômico, mas também os ganhos sociais. Então, assim, o Poder Judiciário, dentro desse cenário de crise, que ele é nacional, como sabido por todos, e quando a gente analisa o cenário estadual, a gente consegue observar que os números são ainda estavam sendo piores que o cenário nacional. Acontece que nos anos 90, principalmente nos anos 90, dentro de um contexto internacional, as instituições elas foram cobradas por outros organismos internacionais. Eu cito o exemplo, o Banco Mundial, nessa década de 90, exigia muito que o Brasil, especificamente, tivesse um poder judiciário com autonomia, independência, efetivas. Então, a partir desse momento, o poder judiciário ele começa a crescer. Tanto que nós temos, assim, em relação ao legislativo e executivo, o poder judiciário foi o que mais cresceu. Nós conseguimos dar maior capilaridade, maior acesso à justiça a todos os jurisdicionados. E isso tem um preço. Com esse crescimento, os custos de manutenção, mão de obra, entre outros, eles foram se avolumando. Nós temos um grande balizador, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece tetos. E esses tetos, por vários momentos, inclusive no Poder Judiciário do Maranhão, nós chegamos ali no limite deles. Então, nós tivemos que parar com esse crescimento e começar a analisar os processos internos do Poder Judiciário. A partir de 2016, à frente da diretoria financeira, nós começamos a fazer um trabalho de rearranjo organizacional da diretoria, modelagem de processos e, efetivamente,
o novo ciclo do processo orçamentário dentro do Poder Judiciário. Hoje, 2019, 3, 4 anos depois, nós conseguimos colher alguns resultados que não são fruto pura e simplesmente dessa reorganização. Essa reorganização ela é muito importante no sentido que nós passamos a controlar os gastos continuados e passamos a fazer a alocação eficiente das disponibilidades orçamentárias que são aprovadas na Lei Orçamentária Anual do Executivo. Então, assim, a partir do momento que você tem esse olhar mais gerencial, administrativo para o orçamento, você consegue descobrir verdadeiros gargalos e consegue descobrir verdadeiros, como eu posso, não é que seja um termo mais correto. Foi tudo, na verdade, uma questão de planejamento. Planejamento. Um né? planejamento Isso é fundamental. Mais qualitativo. Nossa peça orçamentária ela era puramente quantitativa. Você pegava uma peça orçamentária que era aprovada na Lei Orçamentária Anual, você não conseguia fazer a alocação qualitativa, ou seja, especificar onde efetivamente vai ser realizado cada gasto. Como ficava numa rubrica geral, eu costumo até dizer para as pessoas que quem chegasse primeiro era uma coisa meio que maratonista. Quem chegasse primeiro levava o recurso e era comum no segundo semestre nós termos problemas de disponibilidade. Então nós não tínhamos recursos para algumas atividades que eram essenciais. Até porque cada área tem sua logística própria, né? Equipe de servidores, suas necessidades. Por exemplo, a conciliação, né? Tem implantado cada vez mais centros no estado, né? Tem a questão também dos fóruns, dos novos fóruns. Com certeza. Das novas varas. É importante frisar que, assim, todo esse processo de mudança, ele tem um grande patrocinador, que foram os nossos presidentes. Começou com o desembargador Cleones. O nosso presidente atual, o desembargador Zé Joaquim, é um visionário nesse sentido. Sim. Então, assim, política de austeridade, ele conseguiu efetivamente implantar. Hoje, nossos gastos continuados, que são gastos de manutenção, energia, gastos com telefonia, link de dados, manutenções prediais, eles são extremamente controlados. Então, assim, nós não crescemos acima da inflação. Agora, o Tribunal de Justiça tinha alguns imóveis desativados que, inclusive, foram devolvidos. Também houve cancelamento de linhas telefônicas não utilizadas. Qual foi o impacto disso e de outras ações na redução, vamos dizer assim, dos custos do tribunal? Eles são dois dos exemplos que a gente tem, não só a linha telefônica como a devolução dos imóveis, mas também contratos de energia elétrica foram renegociados, contratos de link de dados foram renegociados, porque nós não tínhamos margem para cobrir financeiramente esses contratos. Então, assim, o impacto foi que nós conseguimos ter sobras nesses contratos. Sim. E essas sobras elas foram alocadas para ações estratégicas dentro do Poder Judiciário. Nós temos mais de 70 imóveis próprios efetivamente reformados. Então, assim, eram imóveis que estavam numa estrutura que nós não tínhamos um ar-condicionado eficiente, nós não tínhamos uma comunicação eficiente, era um link de dados que tinha uma instabilidade muito grande. Então, assim, nós conseguimos. Claro, é um trabalho que não é único e exclusivo da diretoria financeira. Nosso trabalho é realizado, nós somos apenas facilitadores, mas é um trabalho que é realizado entre as demais diretorias, sob a coordenação da presidência. Tudo isso em parceria, não é, Amudsen? Por Tudo exemplo, em parceria. O plano de logística sustentável, também implantado pelo Tribunal de Justiça, também contribuiu muito para isso, não é verdade? Sem dúvida. O plano de logística sustentável, ele, além de atender a uma exigência da sociedade, ele também traz benefícios financeiros. As pessoas pensam que investir em algo sustentável é inviável, porque do ponto de vista econômico eu não tenho nenhum tipo de vantagem, só que é uma situação que ela é contrária, é uma visão equivocada e que tem que ser efetivamente alterada. Eu vou citar só um exemplo aqui, Eider. Nós temos para o ano que vem 2 ações estratégicas aprovadas e que deverão ser efetivamente executadas. Nós vamos ter 2 mini-usinas de geração de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas. Então, vão ser os 2 protótipos iniciais, em que nós vamos ter a possibilidade de implantar mini-usinas em 2 unidades prediais nossas. Nossa. E o custo Elas vão entrar em caráter experimental no início? Correto. Nós estamos
procedimento licitatório. Sim. Acredito que até abril nós estejamos iniciando a operação dessas mini usinas e a ideia é que elas ofereçam sustentabilidade energética em 100% para essas duas unidades. Entendi. São as duas unidades iniciais. Nós vamos fazer... Isso vai ser replicado depois. Deverá ser replicado. Sucesso, isso aqui é interessante, né? Uma ótima notícia, né? Das duas unidades, e aí a gente pensando já num futuro mais à frente, toda vez que a gente fala em responsabilidade socioambiental, e eu dei o exemplo das usinas fotovoltaicas, a gente analisando, não são em todos os territórios do Maranhão que a gente consegue levar esse projeto. Uhum. Por quê? Qual é a principal matriz energética? A luz solar. A luz solar. Então nós temos regiões, principalmente a região da Baixada, que a gente tem uma umidade maior, um volume chuvoso maior, e fica pela proximidade da região amazônica. Talvez também, não seja vantajoso, vamos dizer assim, então implantar um... Isso. Aí a legislação, o que a legislação permite que nós implantemos essa usina fotovoltaica em outras regiões, e aí a gente começa a analisar geograficamente o estado. Nós temos um estado extremamente abençoado. São 5 zonas de convergência geográfica, então nós temos 5 zonas distintas e a gente pode explorar a região do Cerrado, que tem abundância de sol durante o ano inteiro e na incidência de quase 90 graus. Então, agora, são muitas vantagens. Foi todo um tá estudo, falando, né, feito, né, como a gente está mapeamento. falando aqui, nada disso aconteceria sem planejamento, né? O que mudou em termos de fluxos processuais? Quais serviços foram implantados há muito tempo? Sim. O planejamento é uma peça fundamental. Hoje nós temos o nosso coordenador de planejamento, Dr. Cristiano Simas, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do planejamento do tribunal. Nós, como unidades administrativas, também realizamos os nossos planejamentos. Então, assim, um dos pilares fundamentais que a gente tentou trabalhar nessa remodelagem de processo é eficiência. Eficiência no ponto de que, um exemplo que eu gosto de dar, o fornecedor, e graças ao resultado dessa ação, o Poder Judiciário é um dos melhores pagadores hoje que existe no Estado, mas o fornecedor hoje que contrata com o Poder Judiciário, primeiro, ele tem a garantia de recebimento integral pelo serviço prestado e não é aquele recebimento que você leva, como comumente é feito no serviço público, 30, 60, 90 dias para receber. Nós temos indicadores e nós temos metas operacionais a alcançar que, tipo, um processo de pagamento ele não leva para a sua efetivação, não dura mais do que 24 horas úteis na diretoria financeira. Ah, mas por que isso? Primeiro, nós temos todo um sistema de controle interno que assegura que aquele pagamento está correto. Desde o fiscal, que faz a medição e faz o ateste, nós temos um checklist básico do que tem que ser efetivamente atestado, até o momento final de autorização da presidência e efetiva liquidação e execução desse empenho. A nossa ideia por trás disso é que o fornecedor, ele possa participar de licitações e possa formular preços com a garantia de recebimento rápido pelo Poder Judiciário. Isso reduz custo, porque na planilha, todo fornecedor hoje, quando ele vai fazer uma planilha, que é uma contratação com o serviço público, ele já considera um gap aí de 6 meses. A conta quem paga é o cidadão, porque ele invariavelmente vai cobrar mais caro o serviço público. Essa foi a forma encontrada, né, para pagar mais rápido. Porque tem aquela imagem, querendo ou não, é? Não, o serviço público não vou contratar porque demora, a questão, né, a própria questão de custos, demora a pagar. Então, o tribunal está mostrando que é diferente, que é possível fazer diferente, possível fazer. De forma ágil, efetiva. A gente vem num trabalho nessa remodelagem. Por exemplo, a gente tem a contagem de quantas vezes um processo passa pela diretoria financeira. Sim. Era 5,09 vezes. A gente conseguiu reduzir para 3,94. Sim. A partir do momento que você tem essa redução, você ganha em eficiência, você ganha em efetividade na ponta. Celeridade, essa é a palavra. Com certeza. Então a gente vai dar uma pausa aqui na nossa entrevista. Vamos saber mais daqui a pouco sobre esse setor imprescindível em qualquer instituição. E o Telejudiciário é o canal em que você pode se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Para falar de graça, ligue de um telefone fixo para o número 0800 707 1581. Ou ligue de um celular com as taxas da sua operadora para
98, código 3194-5555. No próximo bloco, o papel da diretoria financeira na relação do judiciário com outros poderes. A redução no tempo de pagamentos efetivos a prestadores e fornecedores. A gente volta já já. Justiça Cidadã já está de volta. Hoje o nosso entrevistado é o diretor financeiro do Tribunal de Justiça, Amudsen Bonifácio. Como a diretoria ajuda o judiciário na relação com os poderes executivo e legislativo? Bem, a diretoria, como órgão técnico, tem como papel fundamental a elaboração de pareceres técnicos na área, né, na área de finanças públicas. Então, assim, por mais que nós sejamos representados pelo presidente, mas todo o trabalho de base, nós temos o patrocínio do presidente para trabalhar a base com o legislativo e com o executivo. Com o executivo. Então, porque muita gente acha que o judiciário é independente, não é. Ele é, do ponto de vista, ele é independente. Na utilização dos recursos. Ele é independente, ele tem sua autonomia financeira e administrativa, mas ele mantém, e é um trabalho que o nosso presidente, desembargador José Joaquim, ele trabalha muito, que é manter as boas relações entre os poderes constituídos. E isso é fundamental. É constitucional, as né? Grandes, sem dúvida. As grandes ações que são realizadas pelo Poder Judiciário, elas não são decididas do dia para a noite e anunciadas. Não. Existe um trabalho de base, um trabalho anterior entre as unidades técnicas do Poder Judiciário, representadas pela diretoria financeira, e as unidades técnicas do Poder Executivo ou Poder Legislativo. No caso, a CEPLAN e o Legislativo aqui. Então, toda a base é construída ali, para que se chegue em números e em variáveis que sejam plausíveis e efetivamente para que as ações possam ser anunciadas e a chance, a probabilidade de sucesso ser alcançada, ela seja a maior possível. E Amudsen, você, né, que é mestre em administração, né, doutorando em ciências contábeis, né? Qual é o segredo para um bom modelo de gestão orçamentária diante da atual situação do tribunal, da sua experiência, né, à frente da diretoria financeira? Bem, nós já citamos alguns aqui. Primeiro, foi a garantia de que os gastos continuados não crescessem acima da inflação. Sim. Nós temos hoje a emenda constitucional na União e nós temos uma LDO estadual que já faz a previsão de limitação do teto de gasto. Então, o crédito orçamentário, que nós chamamos de espaço orçamentário para crescimento, ele está limitado ao indicador da inflação. Todos os anos, de um exercício para outro, ou seja, de um ano para outro, nós temos um percentual que estabelece o máximo que nós podemos crescer. Então, por muitos anos, não se observou essa regra. E o Poder Judiciário contratava sem os indicadores, sem as variáveis necessárias, e por vezes as contratações acabavam sendo, não que desnecessárias, mas elas ultrapassavam o nosso limite de pagamento. Então esse é um dos exemplos que a gente dá, e hoje nós estamos com um ciclo orçamentário novo. Um ciclo orçamentário que ele é participativo. Esse ano especialmente, o nosso presidente reuniu pela primeira vez nos 206 anos de história do Poder Judiciário, ele reuniu na mesa de reuniões da presidência o primeiro e o segundo grau para discutir proposta orçamentária. Proposta orçamentária 2020 do Poder Judiciário. Um dos resultados, e que foi surpreendente, é que o equilíbrio entre o valor de fechamento da nossa proposta e o valor de teto que o Executivo nos repassa, que esse valor de teto é aquele balizador máximo de até onde a gente pode chegar com nossa peça orçamentária, entre o que nós pedimos e o que efetivamente foi apontado como teto orçamentário, nós tivemos uma proximidade muito grande. E isso nunca tinha acontecido. Geralmente, na história orçamentária, você tem aquela velha, aquele velho ditado que, se você está querendo uma unidade, peça duas para ver se você recebe uma. Sim, só que nós técnicos não podemos trabalhar sob essa perspectiva. Forma, né? São 4 pilares básicos que a gente trabalha. Então, toda vez que você vai construir uma boa proposta orçamentária, primeiro, você tem que estudar a sua demanda. O que efetivamente eu vou necessitar? Eu tenho que fazer trabalhos preliminares,
trabalhos prévios para quantificar a minha necessidade. Segundo ponto, quando eu vou trabalhar uma boa proposta orçamentária, eu tenho que ver o meu espaço orçamentário. O que é o espaço orçamentário? É quanto eu efetivamente posso crescer. Porque não adianta eu trabalhar uma demanda que ela está muito fora, ela esteja muito fora da realidade de crescimento. Sim. Terceiro ponto para trabalhar uma boa proposta orçamentária. Eu preciso definir e preciso fazer uma análise interna e definir qual é a minha capacidade de execução. O que é isso? É o corpo que eu tenho na minha unidade administrativa, por mais que eu peça o valor X, se eu receber esse valor X, eu vou ter condições de executar isso? Então, assim, é uma análise que é extremamente importante. Né? E é profunda, né? E a gente exemplifica muito as obras de engenharia. Sim. As obras de engenharia, infelizmente, é uma coisa que até o nosso presidente fala muito, é que muitas gestões, elas colocam como estandarte a quantidade de fóruns inaugurados. Sim. Só que essa visão, particularmente falando, nosso presidente também coloca que não seria o ideal. Nós temos que analisar outras variáveis de planejamento que não sejam única e exclusivamente construções. Porque, invariavelmente, nós vamos ter situações em que vamos que aprovemos a construção de uma sede nova do Poder Judiciário, que custa lá seus 200 milhões, não sei quanto. Mas meu corpo de engenheiros vai ter capacidade de executar isso? Eu vou ter capacidade de edificar 20 novos empreendimentos, 20 novos prédios no interior do estado? Até para não deixar para outra gestão, né? Também. Essa é a análise que a gente tem que fazer sempre. Analisar, estudar a demanda, analisar o espaço orçamentário de crescimento e analisar também a minha capacidade de execução. Agora, é fundamental. Nós tivemos essa semana a aprovação da reforma da Previdência, a reforma estadual dos servidores, e muitas dúvidas surgiram com relação ao fundo, né, dos servidores. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como vai ficar a situação a partir dessa reforma aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Isso, existe uma grande polêmica, principalmente pela forma como esse processo ele tramitou internamente, mas assim, a emenda constitucional 103, que foi promulgada recentemente, ela já trazia uma nova redação. Foi a emenda da reforma previdenciária e que ela já trabalhava... Ela já vinha sugerida, né? Que seguisse essa linha. Isso, já vinha sugerido, vinham novos percentuais de contribuição, não apenas para nós servidores, mas também para os empregadores, né? No caso específico dos empregadores, nós vamos ter uma ampliação aí de 200%, ou seja, toda a contribuição patronal ela vai ser dobrada. Então, assim, os valores em volume, a expectativa é que nós tenhamos um efetivo ganho em arrecadação, mas assim, para nós servidores, nós também sofreremos impactos. Então, por mais que apareçam os percentuais que estão sendo divulgados, amplamente divulgados, não é uma regra simples de, eu tenho meu salário de 5.839, eu vou passar automaticamente da alíquota de 11% para 14%. Não é assim. Hoje, a diretoria financeira, nós já fizemos um trabalho a pedido do nosso presidente para analisar qual é o real impacto dessas mudanças, qual vai ser o real impacto no vencimento dos servidores e no subsídio dos magistrados. Então, o que nós diagnosticamos é que nós vamos ter servidores que hoje contribuem com 11%, servidores que hoje contribuem com 11%, que eles vão ter uma redução nessa contribuição. Então, cada caso vai ser um caso, Cada caso é um caso. Mas a regra geral vai haver efetivamente um aumento na contribuição de todos os servidores e todos os magistrados. Nesse momento, quem está tendo um maior aumento na contribuição são os magistrados, que eles vão para percentuais maiores. Sim. Mas também não chegam aos 19% que seria lá da escala, fica algo em torno de 16,50%. Porque para esse cálculo, e é importante a gente destacar isso, ele é um cálculo que ele é progressivo e ele vai depender do salário de contribuição de cada servidor. Então, assim, cada pessoa vai ter um salário de contribuição diferente. Eu tenho pessoas que têm incorporadas decisões judiciais, adicionais de tempo de serviço que são distintos,
adicionais de qualificação que também são diferentes. Então, assim, para cada um vai ser um valor. Não adianta a gente chegar aqui e dizer, vai passar de 14% para 15%. Vai ser assim, Não é geral para todo, não é geral para todos. Ok. Bom, e a gente ainda vai conversar mais com o nosso entrevistado de hoje. E você pode tirar sua dúvida sobre assuntos da Justiça pelo Telejudiciário. De um telefone fixo, você liga de graça para 0800 707 1581. Se quiser ligar de um celular com as taxas da sua operadora, o número é o 98 3194 5555. No próximo bloco, os investimentos em infraestrutura. E o que vem por aí? Novos servidores, mais transparência. O intervalo é rápido. Bom, e a gente já está de volta com o último bloco do programa Justiça Cidadã. Hoje, conversando com o diretor financeiro do Tribunal de Justiça, Amudsen Bonifácio. O que a diretoria conseguiu garantir de investimentos em infraestrutura, Amudsen? Bem, primeiramente, a diretoria, como a gente falou inicialmente, ela é responsável por fazer a canalização dos recursos. Então, todos os investimentos, eles são definidos anteriormente. Nós temos, por exemplo, na tecnologia de informação, o PDTI, que é um plano de tecnologia, de investimentos em tecnologia da informação. Na engenharia, por exemplo, nós temos o plano de obras, que esse ano já foi aprovado. Então, existe um passo anterior, que é dentro do planejamento de cada unidade. A diretoria administrativa também tem o seu, a diretoria de recursos humanos. Então, todas as diretorias, os seus planejamentos de investimento, eles são previamente aprovados. À diretoria financeira cabe o papel de alocar os recursos. Então, hoje nós podemos oferecer como destaque, dentro de um arcabouço, e considerando o biênio 2018 e 2019, nós já temos hoje mais de 45 milhões de reais em investimento. É um valor que, dentro do nosso cenário, ele é expressivo, considerando que os nossos investimentos nos últimos anos eles foram extremamente limitados, até mesmo por uma insuficiência orçamentária. Então, os 45 milhões eles vão a atendimento desde a compra de equipamentos novos. Nós estamos com um parque tecnológico aí em mais de 50% renovado e a gente tem dentro também dessa organização orçamentária, a nossa previsão é que a cada 4 anos nós possamos ter 100% do parque tecnológico renovado. Nós estamos trabalhando com novas tecnologias, o PJE é o nosso maior estandarte, é o nosso maior destaque, e o PJE com um computador defasado ou com um link de dados defasado, ele efetivamente não funcionaria. Verdade. Além disso, nós temos as edificações, nós temos manutenções, como nós já citamos, foram mais de 70 manutenções realizadas no último biênio. Nosso presidente gosta até a representatividade desse número, ele gosta de falar muito que ele é o presidente que não vai ser conhecido pela quantidade de obras edificadas, mas pela quantidade de obras reformadas. Porque a reforma ela é essencial. Com certeza, até como medida de segurança, não é? Conforto pura, e segurança. Sem dúvida, não é pura e simplesmente oferecer um ambiente saudável aos nossos magistrados e servidores, mas ao nosso jurisdicionado também. Rampas de acessibilidade, o ar-condicionado, um computador eficiente, um atendimento ágil. Internet eficiente. Internet eficiente, isso tudo são processos e procedimentos que acabam melhorando o nosso atendimento ao jurisdicionado. Seja o cidadão comum, seja o advogado, o Ministério Público, Defensoria Pública, até e porque etc. a utilização do fórum não é só do servidor, é também do ela jurisdicionado. É pública, correto. É uma utilização pública e muitas vezes ela é compartilhada também com Justiça Eleitoral, com o Ministério Público. Ministério Público, Defensoria. Isso. Quem estiver ali envolvido no sistema judiciário. No sistema judiciário. Nos fóruns, nas comarcas, né, tem muito. E é uma casos, prioridade. Assim, né? Vários órgãos em parceria nas mesmas Sem dúvida é uma prioridade. Então hoje nós temos mais de 45 milhões de investidos já, somente nesses pontos. Mas existem também outros investimentos que são importantes, investimentos como na carreira dos servidores, a carreira de servidores, o presidente vem trabalhando muito isso, os magistrados também,
Então, assim, dentro de uma escala, o importante é fixar que o investimento ele não é definido de dia para a noite. Ele é resultado de um trabalho prévio que vem sendo realizado juntamente com as demais diretorias. Com certeza, é até uma marca da gestão do presidente, não é, A família Amundsen? judiciária. Com certeza, a família judiciária. A família judiciária. Valorizar os servidores e magistrados. Isso mesmo. E, Amundsen, o Tribunal de Justiça não para, não é verdade? Agora mesmo nós tivemos notícias de que o tribunal está prestes a convocar candidatos aprovados no último concurso público. Quais as expectativas para quem está a essa espera e as expectativas também para a melhoria dos serviços oferecidos à população? A convocação, o concurso público, na verdade, ele foi definido pela atual mesa diretora. Sim. Hoje nós trabalhamos com resoluções do CNJ que quantificam, elas definem qual é a real necessidade de cada unidade judicial. Ou seja, ela diz que a unidade judicial X precisa de tantos servidores. E isso ela leva em consideração o fluxo processual, a carga de trabalho, a taxa de congestionamento, são inúmeras variáveis. Ou seja, hoje, diferentemente de anos atrás, nós temos métricas objetivas para definir o nosso quadro funcional. E assim, aí o cidadão comum não vai entender, poxa, o judiciário já custa tanto, ainda vai convocar mais servidores? Vai. E a gente consegue comprovar isso pontualmente com as métricas, com as medidas. Então, nós temos unidades judiciais que pontualmente elas precisam ser atendidas. Sim, com certeza. Mas antes da definição do quantitativo de cargos que vão ser preenchidos, nós tivemos um trabalho excelente desenvolvido na Diretoria de Recursos Humanos, em conjunto com a Assessoria de Planejamento e com as demais diretorias, que foi o de fazer um check-up, uma análise geral de todas as unidades judiciais espalhadas nos 217 municípios do estado do Maranhão. Então, para se chegar no número enxuto que nós chegamos, foi feito um trabalho prévio para otimizar a alocação desses servidores. E diga-se de passagem, esses servidores não vão suprir toda a necessidade do tribunal. Com certeza não, né? precisariam bem mais. E aí né? nós estamos trabalhando, porque nós temos aí, quando a gente fala de servidor, automaticamente a gente tem que pensar na responsabilidade fiscal do ente público. Não adianta simplesmente inseminar pessoas se você não olhar o outro lado da moeda, que é a responsabilidade fiscal. Sim. Você não pode gastar além daquilo que a lei permite. É. E esse é um controle que ele vem sendo feito nos últimos 4 anos, e nos últimos 4 anos a gente consegue ficar abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, quando há outras alternativas, a gente começa a trabalhar. Hoje nós temos um processo, nós impulsionamos com patrocínio financeiro, claro, com a autorização do nosso presidente, nós temos um processo de contratação de estagiários, que é um processo que ele vai ser a nível estadual. Nós temos um projeto que foi idealizado por nosso presidente, que é o de residência jurídica. Residência jurídica, nós vamos trazer para o corpo auxiliar do Poder Judiciário estudantes de direito já graduados e que estejam fazendo uma especialização para que ele possa fazer uma residência jurídica dentro de uma unidade judicial. Que legal. É uma residência semelhante... É como médico, né? A medicina, né? Semelhante à residência médica. Olha que interessante, Então, assim, né? são duas forças auxiliares que a gente vai estar trazendo. A universidade e as unidades educacionais de pós-graduação para dentro do Poder Judiciário. Ou seja, é uma extensão da capacitação que o graduado está tendo, que o pós-graduado também está recebendo. Legal. E um reforço na força auxiliar do Poder Judiciário. Essa troca, não é? De experiências, de conhecimentos, né? Estimular essa rapaziada nova aí também. Sem dúvida. Sobre o direito e mostrar como o Poder Judiciário vai ser beneficiado e eles vão estar já vivendo o ambiente judiciário que eles tanto, na verdade, aprenderam ali nos bancos das universidades. Agora, qual é a previsão, Amundsen, para os servidores serem convocados, os novos candidatos, né? O concurso ele oferece 63 vagas, desde analista, técnicos, oficiais e etc. Nós divulgamos o resultado há alguns dias atrás, dia 14 de novembro. Sim. A perspectiva, e essa é uma meta do nosso presidente, ele quer fazer essas nomeações até o final do último quadrimestre do ano que vem, de 2020. Mas
Parece ser uma previsão alongada, mas ela está de acordo com o cronograma que foi realizado para o concurso. Por quê? Nós temos prazos recursais que eles têm que ser seguidos. Sim. E aí o cronograma foi aprovado e a nossa previsão é que até o último dia de gestão essa nomeação ela seja realizada. Ok. Agora, a diretoria financeira, antes da gente encerrar, atingiu o esperado, aquela meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça sobre produtividade do planejamento estratégico? Chegamos a esses números? Hoje nós tivemos a oportunidade de falar sobre o ciclo orçamentário, o que ele mudou. Nós saímos de uma unidade quantitativa, passamos para uma análise mais qualitativa do orçamento, com a participação de todas as unidades administrativas, do primeiro grau e do segundo grau também. O resultado final foi que nós construímos uma proposta orçamentária muito próxima da expectativa que o próprio Poder Executivo tinha em relação à dotação orçamentária para 2020. Então, o Poder Executivo já tinha fixado um teto. O Poder Judiciário vai gastar X. E nós conseguimos, com esse trabalho interno, com essa análise qualitativa, praticamente atingir esse valor. Então, ou seja, todas as nossas demandas, elas serão efetivamente atendidas. Então, nós hoje trabalhamos, Eider, com alguns indicadores estratégicos. Eu vou citar, por exemplo, 3 aqui que são diferenciais e que eu acho que toda administração pública ela deveria seguir. O primeiro indicador, que é um indicador estratégico de execução, se você recebe 100% de orçamento, eu vou medir a sua execução. Quanto você está medindo, quanto você está efetivamente utilizando esse orçamento. Eu recebo 100%, a minha meta é que eu gaste 100% também. Ok. Um segundo indicador de aderência ao planejamento. Esse, para mim, é um dos principais indicadores hoje que todo administrador público deveria seguir, deveria instituir. Você planeja a compra vamos citar aqui, Parque Tecnológico, a compra de 1000 computadores. Você fez o planejamento, você lançou a proposta orçamentária e no ano que vem nós vamos executar essa proposta. Não pode, no meio da execução, no meio do exercício financeiro, você chegar e, eu planejei fazer uma alteração aí. Eu planejei 1000 computadores, mas agora eu descobri que eu estou precisando de impressoras. Nenhum tipo de adendo, né? Pois é. O seu planejamento foi para 1000 computadores. A partir do momento que você não executa os 1000 computadores, você foge à aderência. E hoje nós criamos mecanismos para medir isso. Então, hoje, nós temos um indicador de aderência ao planejamento que ele mede a qualidade da execução. A qualidade da execução no sentido de que o que eu planejei, eu efetivamente estou executando, é extremamente importante. E um terceiro indicador que eu posso dar como exemplo, que nós utilizamos como balizador de qualidade orçamentária, é o de inscrição em réis a pagar. A inscrição em réis a pagar, ela sempre acontece ao final do ano. Chega o final do ano, a administração pública não executou todo o orçamento, ela recepciona todos os empenhos em aberto, inscreve em réis a pagar para pagar no ano posterior. Nós trabalhamos com um indicador que ele mede qual percentual do orçamento eu estou inscrevendo em réis a pagar. Qual é a polarização dele? Quanto menos eu inscrever em réis a pagar, é melhor. E qual é a ideia que está por trás disso? É que eu consiga efetivamente executar o meu orçamento dentro do ano. Se eu executo o orçamento dentro do ano, significa dizer que eu estou atendendo os seus 1000 computadores dentro do ano. Sim. Eu estou atendendo todos os pedidos dentro do exercício. Isso é fundamental, todo mundo saber, né? Que muita gente Basilar. não... Então, Amúdice, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Suas considerações finais, por favor. Bem, primeiramente a gente agradece ao espaço dedicado à diretoria financeira, que é uma diretoria que eu particularmente costumo dizer que quanto menos a gente aparecer, melhor. Porque quando a diretoria financeira aparece, historicamente no Tribunal de Justiça, é porque os problemas estão acontecendo. Então, assim, quanto menos aparecer, melhor. Nosso trabalho é bem de bastidor, é um trabalho técnico. Então, a gente tem que fomentar todas as ações que são desenvolvidas no Poder Judiciário. A exemplo, essa semana a gente pode dar um destaque à conciliação itinerante que está sendo realizado. Nós fizemos a aquisição de equipamentos, muito provavelmente nós vamos ter a aquisição de uma unidade móvel para percorrer todo o estado. Que legal. Então são ações que
elas estão acontecendo e tem todo um trabalho de base, de alocação de recursos para que elas sejam atendidas. Então, assim, é extremamente importante o espaço. Nós já tivemos a oportunidade de estar com a Diretoria de Recursos Humanos, a Diretoria de Tecnologia da Informação, que são áreas administrativas que são basilares para que nós tenhamos uma área fim, a qualidade na prestação de serviço da área fim, que é a prestação jurisdicional. E a gente pode citar alguns destaques do que estão por vir. Nós temos uma perspectiva e estamos trabalhando essa semana para tentar mitigar todos os efeitos dessa alteração previdenciária. Sim. Então, assim, existe um trabalho que já foi previamente apresentado ao nosso presidente, está sobre a tutela dele, ele está analisando, para que a gente possa tentar absorver esse impacto negativo de eventual redução nos salários, que não é bom para ninguém, absorver isso e, quem sabe, até fazer uma reversão, né? Temos também vários outros projetos, como a gente já citou aqui, nós teremos o concurso, nós temos um projeto específico que foi protocolado hoje, inclusive, que é o credenciamento de instituições bancárias para a nossa folha de pagamento. Hoje, os nossos servidores, praticamente todos, têm custos com manutenção de conta bancária. Então, a gente trabalhou um termo de referência que vai poder trazer receita para o nosso fundo e, além disso, ele vai trazer ganhos para os servidores, porque nós instituímos que a instituição credenciada ela vai ter que ter um pacote mínimo de serviços e esse pacote mínimo de serviços ele vai ter que ser gratuito aos nossos servidores. Então, são projetos que estão sendo tocados. Muitas novidades positivas, não é? A Multicenter atual muita coisa já boa estão. acontecendo. As Maravilha. reposições inflacionárias também a gente está trabalhando. Tivemos reunião hoje com o presidente. É uma determinação dele já que se trabalhe, porque foi um compromisso assumido no momento em que ele tomou posse, de que durante o biênio dele, todas as reposições seriam honradas. Apesar de que nós temos reposições inflacionárias, temos um passivo aí grande de vários anos de congelamento, mas a gente só pode trabalhar dentro da perspectiva do espaço orçamentário que a lei nos permite. Ok. Certo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. A gente se vê na próxima edição. Tenha uma ótima semana.